Eu não tenho pais que costumam ler, eles não gostam de ler, meus pais. Então eu não fui criado numa família em que a literatura estivesse presente. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu peguei um romance do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, né, para ler. E quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então foi realmente uma espécie de revelação. Eu falei, é isso que eu quero, mas não tem uma explicação por que não a música, por exemplo. Eu fiz um primeiro conto e vi que funcionou, assim, as pessoas gostaram, eu mostrei, fui elogiado e eu falei, pois então vou tentar fazer um outro. E aí eu fui fazendo vários outros. Um amigo meu que fazia cinema falou, poxa, Rafael, cria uma história que a gente possa fazer um filme. Então o Suicidas, que foi a história que eu criei, era para ser um filme, não para ser um livro. E ele falou, olha, cria uma história com personagens jovens, porque ator jovem trabalha de graça ou mais barato. Cria uma história com um cenário fechado, porque interna é mais fácil de filmar do que externa. Cria uma história sem muito efeito especial, porque efeito especial é difícil de fazer. Então eu falei, beleza, jovens, atores jovens, né, jovens, numa casa, um cenário fechado, uma casa, sem muito efeito especial, uma história de suspense, porque eu sou um escritor de suspense. Aí eu pensei, em vez de fazer uma história em que tem um assassino que sai matando todos os personagens, que é a premissa de vários filmes que a gente tem por aí, né? Eu tive a ideia, a sacada de falar, não, em vez de ser uma história de jovens reunidos e ter um assassino, vai ser uma história de jovens reunidos para se matar. Eles estão ali para se matar. E o mistério do livro que vai instigar o leitor a acabar o livro não é quem é o assassino, mas sim por que eles resolveram se matar. O que aconteceu na vida de cada um desses 9 jovens para decidir acabar com a própria vida, né? Quando eu tive essa ideia, eu achei muito boa e eu arranjei um grande problema, porque eu não fazia ideia de por que eles se matavam. E eu comecei a ler sobre suicídio, o que leva as pessoas a se matar. E depois dessas pesquisas todas é que eu consegui bolar uma trama. E aí o Suicidas saiu. Saiu como roteiro. Comecei a fazer o roteiro, ficou uma porcaria. E eu falei, não, romance eu já sei fazer porque eu já fiz um. Então eu vou fazer um romance do Suicida, já que está tudo pronto, tudo já criado, montado, só falta escrever. Então eu vou sentar e escrever. Escrevi durante 3 anos, de 2006 a 2009. A história de 9 jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro que se reúnem para fazer uma roleta russa e todos eles morrem. O livro começa você sabendo que todos morreram e aí volta ao passado tentando entender por que eles se mataram e contando como eles se mataram. Então é um livro bem forte, assim. O livro tem 500 páginas, as pessoas leem em uma noite, em 2 dias. Assim. Tento criar de uma maneira muito fria, ou seja, eu tenho uma ideia para o romance, para o que eu estou escrevendo, e eu programo, eu escaleto, eu vejo pontos de virada da trama, eu penso bem como vai ser cada personagem. Quase toda a informação que tem no livro é muito calculada para estar ali, né? Então é um método bem cansativo, digamos assim. Mas é natural que entre no livro questões que me atormentam e que eu gostaria de discutir, ou coisas que eu vivi, situações que eu vivi e tudo mais. Além disso, no Suicidas especificamente, tem muitas brincadeiras diretas em relação à minha própria vida. Assim. Tem um personagem que ele, propositadamente, ele é muito parecido comigo. Ele fez a mesma faculdade que eu, ele mora no mesmo bairro que eu, ele tem uma história de vida parecida com a minha. Ele, por exemplo, perdeu uma tia-avó que eu também perdi, uma tia-avó, enfim, que ele gostava muito do personagem e eu também gostava muito da minha tia-avó. Então, assim, eu fiz uma brincadeira entre autor e personagem. Mas isso é só uma brincadeira. Realmente coloco um pouco dos temas que me interessam, naturalmente. Então, acaba sendo um pouco de mim também. A ideia que eu tenho, e isso eu tenho muito firme comigo mesmo, é que a pesquisa não deve engessar a criação. Então, o que eu faço é eu escrevo com base no que eu imagino que seja verdade e depois eu pesquiso para ver se é verdade mesmo. Caso seja, ótimo. Caso não seja, eu tento corrigir. Mas se a correção atrapalhar a minha história, eu esqueço a realidade e tento tornar muito razoável o que eu estou dizendo. Dias Perfeitos é o meu próximo romance, vai ser publicado em março de 2014 pela Companhia das Letras. É um romance policial, um suspense policial, na verdade. A ideia dele surgiu bem depois de eu ter terminado Suicidas. Eu ainda não tinha publicado.
Então o Dias Perfeitos foi um romance que eu escrevi sem ainda o sucesso do Suicidas, digamos assim, né? Eu não sabia que ia dar certo quando eu comecei esse livro que eu estou fazendo agora. E eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu não queria fazer um livro parecido com o que eu já fiz. E logo após ler o Suicidas, a minha mãe virou para mim e falou: Rafael, que história chocante, meu filho, como você criou uma coisa dessas? Eu estou horrorizada, estou com medo de você. Por que você não escreve uma história de amor? E aí eu escrevi, o Dias Perfeitos é uma história de amor. Só que é uma história de amor obsessivo. É a história de um estudante de medicina chamado Theo. Ele é um estudante de medicina muito racional, muito metódico. E um belo dia ele conhece a Clarice, que é uma menina totalmente porra louca, que faz o que quer, fala o que pensa. Ele se apaixona pela Clarice e a Clarice não quer nada com ele. E aí ele decide forçar a Clarice a gostar dele. A história é linear, diferente do Suicidas, que é cheio de flashbacks e tudo mais. É uma história com 2 personagens. O Suicidas tem mais de 20 personagens. Essa tem 2 personagens. Então foi um desafio para mim conseguir criar uma trama em que prendesse o leitor e que acontecesse alguma coisa a todo momento, que mantivesse aquela tensão o tempo inteiro ao longo do livro, com 2 personagens. Mas é um romance que eu estou muito satisfeito, principalmente porque eu acho tão bom quanto o Suicidas e acho muito diferente do Suicidas. Claramente duas propostas distintas, né, de romance policial. O que eu acho que é importante é o escritor não se abater também assim, pela negativa, porque é difícil. Uma vez que dá certo, aí facilita. Mas é difícil, é difícil. E até hoje é difícil para mim, por exemplo. A imprensa é difícil, os eventos literários são difíceis. Enfim, é tudo muito lento e a gente não tem uma literatura policial sólida no país, a gente não tem uma escola de literatura policial. Nos Estados Unidos, na Europa, quase todos os países da Europa, eu pensei agora, Inglaterra, Espanha, França, Itália, todos eles têm associações de escritores policiais, prêmios literários para livros policiais inéditos e já publicados. Feiras literárias, a Espanha tem uma feira literária anual, uma semana negra que eles chamam, só de literatura policial. Então há todo um movimento a favor da literatura policial. Aqui no Brasil a gente nunca teve isso, né? O que eu tenho tentado é justamente isso, mostrar que é possível fazer literatura policial de qualidade, que não é só um livro para divertir. Você pode refletir com literatura policial, você pode tratar de questões pertinentes e atuais na literatura policial e ao mesmo tempo divertir, que também é importante. Eu acho ótimo vender livro, ganhar dinheiro com livro, tudo mais. Mas eu não escrevo para isso, né? Eu escrevo porque eu quero escrever. O vale a pena tem esse duplo sentido, assim, vale a pena economicamente? Não. É muito mais fácil, por exemplo, eu sou advogado, é muito mais fácil eu ganhar dinheiro como advogado do que como escritor. Mas o prazer que eu tiro sendo escritor é muito maior do que o que eu tiro sendo advogado. Então, não é uma escolha fácil. A ideia é sempre buscar um equilíbrio entre o prazer e o necessário.